o dia que eu fui avaliado por uma banca de heteroidentificação. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestrando em cognição e neurociências pela Universidade de Brasília. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre como foi a minha experiência ali sendo avaliado por uma banca de heteroidentificação. Se você acompanha as notícias, você deve ter visto, algumas notícias aí relacionadas a alguns estudantes, eu acho que principalmente da USP, que tiveram o direito a acesso à universidade pelas cotas raciais negados por uma banca de heteroidentificação. Eu acho que essa notícia é principalmente em relação à USP, mas recorrentemente acontece aí que a gente vê uma notícia relacionada a isso, de estudantes que se consideram pardos, que são desclassificados, são desconsiderados ali para poder usufruir do direito a uma cota racial quando eles são avaliados por uma banca de heteroidentificação. Essas bancas de heteroidentificação são basicamente bancas para poder avaliar ali se a pessoa ela realmente pode usufruir ao direito de uma cota racial, para ver se essa pessoa se enquadra ali dentro de um critério de PPI, ou seja, pretos, pardos e indígenas. E essa banca ali ela vai fazer um certo tipo de avaliação para poder avaliar se aquela pessoa ela realmente merece receber essa bolsa. Isso porque no Brasil, infelizmente, a gente tem muitos casos de pessoas que acabam fraudando as cotas. Então, pessoas que são brancas que tentam usufruir de uma cota que é voltada para questões raciais. E essas bancas de heteroidentificação surgiram justamente para poder barrar essas pessoas que tentam fraudar esse sistema de cotas, infelizmente. Bem, para começar o meu relato, a minha banca de heteroidentificação, ela visou avaliar se eu fazia parte ali de uma identidade racial ali para poder entrar no meu mestrado, que é o mestrado que eu estou fazendo atualmente. E foi uma situação muito constrangedora, sabe? Foi uma situação muito ansiogênica. Como foi que funcionou? Durante o processo seletivo do mestrado, existe uma etapa do processo seletivo que visava justamente fazer com que os candidatos que se candidataram a partir das cotas raciais fossem avaliados por uma banca de heteroidentificação. Para começar, a coisa já começou a ficar chata pro meu lado, porque dentro do processo seletivo do meu mestrado, que foi composto de mais ou menos por umas 30 pessoas que participaram desse processo seletivo, eu fui a única pessoa que concorreu à vaga de uma cota racial. E isso fez com que o processo seletivo, o cronograma do processo seletivo, ele tivesse que ser adiado, ou prorrogado, justamente para poder encaixar a minha avaliação na heteroidentificação. Então imagina, 30 pessoas ali ansiosas para poder saber o resultado do processo seletivo, e esse processo seletivo ele teve que ser adiado para que uma pessoa preta pudesse ser avaliada para poder concorrer a uma cota racial. Já foi uma situação constrangedora desde o seu começo, mas tudo bem. Eu fui convocado para poder participar de uma reunião, em um certo dia, em um certo horário, eu deveria comparecer a um prédio da minha universidade para poder participar dessa banca de heteroidentificação. Eu não sabia como que funcionava, eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, mas eu fui tranquilo, porque para mim seria uma forma mais ali das pessoas poderem me ver, ver que eu realmente sou uma pessoa parda e poder, enfim, contemplar e me dar o direito de poder usufruir da minha cota racial. Chegando lá, já começou a ficar um pouco mais complicado. Eu comecei a ter várias situações ali que me deixaram muito ansioso durante todo esse processo. Chegando lá, eu fui colocado para poder participar dessa banca junto com pessoas que tinham abrido um recurso para poder recorrer à decisão de negada a usufruir de uma cota racial. Ou seja, pessoas que não tiveram acesso a essa cota racial e foram barrados por essa banca de heteroidentificação. Pessoas que estavam tentando ali por uma segunda vez acessar essa cota racial, que na sua grande maioria eram pessoas brancas, Eu cheguei lá, eu vi que tinha algumas pessoas ali no prédio esperando ali, e eu vi que eram pessoas brancas. Eu pensei que eram pessoas que trabalhavam no prédio, pessoas que estavam ali, porque, enfim, uma banca de heteroidentificação, você pensa que vai ter pessoas pretas lá, mas na verdade tinha um grupo de pessoas brancas. Essas pessoas, elas começaram a se comunicar entre si ali, meio que fazendo uma salinha ali, e elas começaram a falar: você veio pra banca de heteroidentificação? Eu vim e tal, mas eu vim para poder avaliar um recurso, para aplicar um recurso, porque eu fui negado. Você acredita nisso? E aí essas pessoas começaram a se juntar, formar um grupinho ali, dessas pessoas começaram a ficar extremamente revoltadas ali, porque elas tinham sido negadas nessa banca de heteroidentificação. E essa situação foi uma situação extremamente bizarra, porque claramente, assim, você olhava para aquelas pessoas, você não tinha a menor dúvida de que aquelas pessoas eram pessoas brancas, assim. E eu até tirei os meus fones de ouvido ali para poder ouvir a conversa deles naquele momento ali. E elas basicamente estavam falando assim, tipo: cara, como pode? Assim, eu sou uma pessoa parda, eu venho de uma família de pessoas pardas e pretas. Como vocês podem negar a minha ancestralidade? Essa é uma questão extremamente delicada, essa questão das cotas raciais, porque pessoas que vêm de famílias de pessoas pardas, que pode até, por exemplo, ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que são pretos ou pardos, que nascem com a cor branca e elas meio que são barradas para poder acessar a cota. Essa é uma questão extremamente delicada que não necessariamente eu vou entrar nesse vídeo assim, mas basicamente esse era o motivo de recurso que essas pessoas estavam alegando ali. E eu achei bem engraçado assim, porque eram pessoas que eram brancas,
Eram pessoas que pareciam ter um status social muito elevado, né? Pessoas que estavam muito bem vestidas, né? E que tinham um linguajar ali, enfim, que pareciam ser pessoas, enfim, de alto status social. E elas falavam tipo assim, não, eu vou ter que recorrer ao meu advogado, isso aqui é um absurdo, como pode eu ter o meu direito negado assim? E isso pra mim foi extremamente ansiogênico, assim, eu já comecei a ficar muito mais ansioso, assim, porque eu não tinha dúvida em relação à minha identidade racial, né? E passar por essa situação, ver aquelas pessoas ali indignadas ali e tal, começou a me colocar em xeque, assim, sabe? Eu falei, tipo, cara, será que eu vou passar nessa banca de identificação? Será que eles vão me avaliar dessa forma? Mas até aí tudo bem, eu tava um pouco nervoso, mas eu esperei ali até ser chamado para poder fazer parte da banca. Quando eu fui chamado, eu subi para uma sala, né? Chegando nessa sala, quando eu entrei, a sala ela tava completamente escura, né? As luzes do teto estavam apagadas, mas tinham 2 grandes holofotes, assim, muito fortes mesmo, com a luz apontada para o meu rosto. E entre esses holofotes tinha uma câmera profissional também que estava apontado, e na frente dessas luzes, desse holofote, tinha uma cadeira, né? Eu ouvi uma voz de uma pessoa falando para mim poder me sentar naquela cadeira ali. E eu me sentei. Foi uma situação muito desconfortável, porque eu entrei assim, eu me dei de cara com aquela luz foi extremamente forte. Eu nunca tinha visto uma luz tão forte na minha vida, para ser bem sincero, né? E eu sentei e demorou um pouquinho para meus olhos se acostumarem com aquele nível de luminosidade para eu poder enxergar as pessoas que estavam atrás dessas luzes, né? Era uma sala quadrada, assim, que tinha algumas mesas distribuídas, assim, e essas pessoas estavam sentadas atrás dessas mesas. Então, quando meus olhos começaram a se acostumar com aquele nível de luminosidade, eu consegui enxergar as pessoas que estavam atrás daquela mesa. E, para minha surpresa, né, tinham muitas pessoas brancas. Assim, eu realmente achei que a banca de heteroidentificação seria composto primordialmente ali, né, principalmente por pessoas pardas e pretas, para poder avaliar em relação à minha identidade racial. E quando eu vi que tinha muitas pessoas brancas ali, começou a bater um nervosismo ainda muito maior, né, porque, cara, o que mais aconteceu na minha vida foi ter a minha identidade minha identidade racial questionada por pessoas brancas. E isso começou a criar uma situação de muita ansiedade, né? Desde o começo até aquele momento, assim, eu já comecei a ficar muito, muito ansioso mesmo. Foi uma situação extremamente ansiogênica. E aí, essas pessoas elas começaram a conversar comigo, pediram para eu poder me identificar, pediram meus documentos para eu poder apresentar para eles, eu entreguei meus documentos, e eles começaram a fazer algumas perguntas para mim. Foi basicamente uma entrevista que eles fizeram comigo. Nessa entrevista eles fizeram muitas perguntas, tá? Eu não lembro exatamente de todas as perguntas, mas eram perguntas basicamente relacionadas a vivências que eu sofri por conta do racismo estrutural. E, como por exemplo, me conta uma situação na sua vida onde você sofreu um racismo. E aí eu tinha que relatar essa situação. O que foi uma situação muito complicada na minha visão, porque se você é uma pessoa preta ou parda, você deve saber um pouco sobre o que eu estou falando. Existem tipos de racismo, né? Existem racismos que são mais explícitos, né? Que você realmente sofre uma situação ali onde que não tem dúvida nenhuma, né? A pessoa ela tá sendo absolutamente racista. A pessoa ela te xinga, né? Ela te chama, seu pretinho, seu vagabundo, seu delinquente, etc. Eu tinha sofrido algumas situações como essa também. E tem situações onde o racismo ele é muito mais sutil, né? Então, são situações onde que você é tratado de uma forma diferente e você consegue identificar que aquela situação aconteceu basicamente porque você tem uma cor de pele diferente. Essas situações elas são muito subjetivas e é difícil você explicar, especialmente quando você não fala muito sobre isso, né? Você não consegue expor para outras pessoas exatamente como que isso aconteceu, né? E é muito fácil de você ter essas situações, principalmente essas situações mais implícitas, desvalidadas pela outra pessoa, porque as pessoas começam a questionar, mas você tem certeza que foi por causa da sua cor? Será que não era porque você estava vestido de uma determinada forma? Por exemplo, eu já sofri muito esse tipo de questionamento porque eu uso touca, né? Eu gosto desse estilo e tal, e aí as pessoas falavam, não, você foi perseguido no shopping porque você estava usando touca, não é porque você é uma pessoa parda, sabe? Esse tipo de questionamento. E aí, eu identifiquei ali naquele momento de muita ansiedade, foi realmente um processo seletivo que eu passei ali, que eu tinha que tentar falar um pouco mais sobre essas questões de racismo mais explícitas. E tentar selecionar essas situações é muito difícil, assim, de você tentar explicar isso para as outras pessoas, né, sobre como aconteceu e tal, você não sabe nem por onde começar. E eu até gaguejei, assim, tipo, eu geralmente sou uma pessoa que me dá muito bem com entrevistas no geral. Mas essa foi uma das primeiras entrevistas que eu realmente fiquei muito nervoso, sabe? Tipo, uma ansiedade muito grande ali naquela hora ali. E eu tinha um pouco de dificuldade para poder expressar as minhas ideias, principalmente porque eu não sabia elaborar muito bem como explicar essas situações de racismo que eu sofri. Mas, enfim, eu rebolei ali, né, sambei ali e consegui explicar um pouco ali. Eu sinto que não foi satisfatório, né? Inclusive eu fiquei com muito medo quando eu saí da reunião, né, da banca avaliadora, porque eu senti que eu não conseguia expressar muito bem as situações de racismo que eu sofri.
né? Eu falei, cara, eles não vão acreditar em mim. Tipo, eu não consegui expressar exatamente o que aconteceu, ou como eu me senti, ou como que aquela situação foi aversiva, né? Eu falei sobre várias coisas que aconteceram desde a minha infância, situações que eu vivi dentro da universidade e tal. E foi muito complicado, assim, sabe? Tipo, eu vivi realmente um sentimento de dissociação dentro daquela sala, assim, de, tipo, pensar que aquela situação que eu tava vivendo ali não era uma situação real, assim, sabe? Foi muito louco, foi muito aversivo mesmo toda essa situação. Enfim, o final da história é que no fim eu acabei sendo aprovado pela banca de identificação, graças a Deus que eu não tive a minha identidade racial questionada e invalidada nessa banca. Mas eu passei por muito nervosismo e eu realmente fiquei em dúvida se eu seria aprovado dentro dessa banca de identificação. É uma situação muito aversiva, como eu disse, muito ansiogênica, mas que no fundo eu entendo por que ela existe, porque infelizmente existem pessoas que tentam fraudar as cotas, mas ao mesmo tempo eu vejo que foi uma situação de extrema violência que eu sofri ali, mais uma violência que a gente sofre, né, por conta da nossa cor de pele e principalmente por culpa de pessoas brancas que tentam roubar os nossos direitos, o nosso direito básico, por exemplo, de ter acesso a uma instituição de ensino superior, e a gente tem que passar por essas situações de violência que são extremamente aversivas, assim. Eu entendo por que existem as bancas, né? É uma das poucas formas que a gente tem para poder avaliar a identidade racial de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, cara, é uma situação muito desconfortável, sabe? Tipo, eu realmente precisava ter passado por isso, eu fico me questionando. E agora eu tô terminando meu mestrado, e eu vou fazer o processo seletivo pro doutorado agora também, pelo menos é o que tá nos meus planos. Mas eu fico me perguntando assim, tipo, será que eu tento entrar novamente para uma cota racial, se tiver a oportunidade, né? Porque tem processos seletivos que não tem a oportunidade de você concorrer com uma cota racial, pelo menos para pós-graduação. Porque, por exemplo, no meu mestrado, eu passei em primeiro lugar, independente da cota racial, né? A cota racial eu concorri porque, primeiro, é um direito meu, então eu tinha todo o direito ali para poder recorrer a essa cota racial, e também porque eu queria ter não um privilégio, né, mas prioridade para poder receber a bolsa, né? Porque a cota racial, ela te dá essa prioridade ali para poder concorrer às bolsas que são pouquíssimas dentro do programa. E eu tinha completa consciência que se eu não conseguisse a bolsa de mestrado, provavelmente eu não conseguiria terminar o meu mestrado, né? A gente não sabe como que seriam as situações, mas hoje em dia, vendo em retrospectiva em relação a como foi todo o meu processo de mestrado, eu realmente considero que eu não teria conseguido terminar o mestrado se eu não conseguisse essa bolsa logo no começo do mestrado. Demorou alguns meses, mas eu consegui a bolsa. E as cotas raciais, elas teve uma coparticipação ali para me conseguir essa prioridade na bolsa, né? Então, primeiro, a minha colocação, que foi em primeiro lugar, e eu sabia que eu tinha que entrar em primeiro lugar no mestrado, porque eu precisava daquela bolsa, e eu concorri às cotas raciais também para poder ter acesso a essa cota racial, né? Ao direito de conseguir a minha bolsa de mestrado o mais rápido possível ali, porque realmente eu vivo uma situação de vulnerabilidade, enfim, não teria conseguido terminar o meu mestrado caso eu não tivesse acessado essa cota racial. Mas enfim, é uma situação muito estranha, muito difícil, assim, e tal. E é isso, assim, tipo, você já participou de uma banca de heteroidentificação, assim? Eu gostaria também de saber o relato de vocês, né? Talvez outras pessoas também que vão participar de bancas de heteroidentificação tenham dúvidas sobre como funcionam. Se vocês puderem compartilhar como foi a experiência de vocês, como vocês se sentiram nessa banca de heteroidentificação aqui nos comentários. Se você já teve, por exemplo, um direito negado a uma cota racial por conta disso também, pode colocar aqui nos comentários aqui. Vamos colocar esse vídeo aqui como um santuário ali para as pessoas poderem expressar em relação a essas experiências, assim. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, tem outros vídeos aqui mais relacionados à psicologia, pesquisa e tal. Se você tem interesse nesses temas, se inscreve aqui no canal. E é isso. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.